Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo do nosso canal é o estudo das disciplinas de Física e Matemática. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo um índice para remeter o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Na aula de hoje nós seguiremos falando das aplicações das leis de Newton. Falaremos da força de atrito. Até agora nós estudamos movimento desprezando as forças de atrito. Apesar de na prática a gente conseguir minimizar bem essas forças usando lubrificantes e até polindo as superfícies, não há como se livrar delas. É dessas forças que nós vamos falar nessa aula. Atrito entre os sólidos. Quando um corpo desliza sobre a superfície de outro corpo, a gente diz que há um movimento relativo entre as superfícies. Cada um dos corpos exerce sobre o outro uma força tangente à superfície de contato, se opondo ao deslizamento. A esse tipo de força é que chamamos de força de atrito, de deslizamento. Aqui nós temos uma patinadora deslizando no gelo, o patins da patinadora está em contato com o gelo e ambos, tanto o patins quanto o gelo, exercem um sobre o outro uma força de atrito, de deslizamento. Atrito de rolamento. A gente viu no slide anterior o atrito de deslizamento. Esse é um outro tipo de atrito, o atrito de rolamento. Esse tipo de atrito se opõe ao rolamento de um corpo sobre o outro. Um bom exemplo são os pneus dos carros em contato com o asfalto. O achatamento dos pneus na região de contato provoca o atrito. A gente sabe que nos materiais macios o atrito de rolamento é maior do que nos materiais mais duros. Porém, nós não vamos analisar esse tipo de atrito nessa aula. Aqui nós temos a imagem de um pneu de um automóvel em contato com o asfalto. O atrito acontece exatamente nessa região de contato que fica achatada em contato com o solo. Origem da força de atrito. Por mais lisa que uma superfície pareça, microscopicamente ela apresenta irregularidades. Se a gente observar qualquer superfície sob microscópio, a gente vai ver que a superfície é toda irregular. As pontas e as depressões das duas superfícies, aqui no meu desenho do bloco e do piso onde o bloco está apoiado, se interpenetram, dificultando o movimento. Essa é uma das causas do atrito. Força de atrito dinâmico. Sempre que há movimento relativo entre as superfícies de contato de dois corpos, a força de atrito é chamada de força de atrito dinâmico ou cinético. A experiência nos mostra que a gente encontra a força de atrito fazendo o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Fn é o módulo da força normal que um corpo exerce sobre o outro. A gente já estudou a força normal em outros momentos. Já a constante μd, essa letrinha grega é a letrinha μ, é a constante denominada coeficiente de atrito dinâmico. O valor de μd depende do material de que é feito o corpo, assim como seu estado de polimento das superfícies de contato, mas não depende da velocidade relativa nem da área da superfície de contato. O coeficiente de atrito dinâmico é o quociente entre a força de atrito e a força normal, e por isso ele é adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. Por que é que ele é adimensional? Porque a força de atrito é medida em Newton, a força normal também. Se nós dividirmos o Newton pelo Newton, nós teremos o resultado 1, comprovando assim que o coeficiente de atrito dinâmico não tem unidade de medida. Força de atrito estático. Quando não há movimento relativo entre as superfícies de contato de dois corpos, a força de atrito, desde que exista, é chamada de força de atrito estático.
Uma característica importante dessa força é que o módulo dela é variável. Nós vamos ver isso mais adiante. Se a gente aplicar uma força F em algo muito pesado, aqui pesado entre aspas porque a gente sabe o que vem a ser o peso, né? A gente não consegue movimentar o objeto. Pense em empurrar ou puxar um piano extremamente pesado. A gente não vai conseguir mover o objeto. Isso acontece porque a força de atrito impede que o objeto se mova. É o que está dizendo aqui, ó. Como estamos puxando o objeto, surge em sentido contrário uma força de atrito que é igual a F, e por isso o objeto não se move. Aqui no esquema eu tenho um bloco em repouso, e a gente sabe que quando ele está em repouso, duas forças agem sobre ele, a força peso e a força normal. A força de atrito não existe nesse caso. Mas se começarmos a puxar o bloco para a direita com uma força F, vai surgir no sentido contrário uma força de atrito igual à força F, impedindo que o bloco entre em movimento. O bloco permanecerá parado, velocidade zero, porque a força de atrito será igual à força aplicada para a direita, no caso, a força F. Vamos trocar agora a força F por uma força F1 maior que F. O bloco pode permanecer em repouso. O que a gente conclui com isso? Que se a gente aumentou a força aplicada sobre o bloco e ele permaneceu em repouso, é porque a força de atrito também aumentou. Ou seja, quando eu aumentei a força de F para F1, a força de atrito também aumentou. É por isso que a gente diz que a força de atrito estático é variável. Mas isso tem um limite, ou seja, se a gente aplicar uma força que seja maior que esse limite, aí sim o bloco entrará em movimento. Em outras palavras, se a força aplicada for maior que a força de atrito máxima, a velocidade passará a ser maior que zero, ou seja, o objeto entrará em movimento. A experiência mostra que o módulo da força de atrito estático é dado pelo produto do coeficiente de atrito estático pela força normal. Fn a gente já sabe que é a força normal e μe é o coeficiente de atrito estático. A gente usa o coeficiente de atrito estático quando os corpos estão em repouso. Já o coeficiente de atrito dinâmico é usado quando os corpos estão em movimento. Assim como o coeficiente de atrito dinâmico, o coeficiente de atrito estático depende do material de que o corpo é constituído e do estado de polimento das superfícies, mas não depende da área da superfície de contato. Pessoal, na maioria das vezes, o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Mas às vezes a diferença é tão pequena que a gente pode considerá-los iguais. A gente vê uma tabela que mostra os valores de alguns coeficientes de atrito. O aço sobre o aço, 0,57 o dinâmico, 0,74 o estático, gelo sobre gelo, 0,03, 0,1, alumínio sobre aço, 0,47, 0,61, aço sobre gelo, 0,01, 0,02. Exatamente pelo fato do coeficiente de atrito estático ser maior que o coeficiente de atrito dinâmico, é que nós precisamos de uma força maior para colocar as coisas em movimento do que para mantê-las em movimento. Nós vamos ver isso mais adiante. Vamos ver aqui um exemplo hipotético do que eu falei no slide anterior. Consideremos agora que uma força de atrito estático máxima, exercida por uma superfície sobre um bloco, seja igual a 24 newtons. Significa que para tirar o bloco do repouso, a gente tem que aplicar uma força superior a 24 newtons. Saindo do repouso, a força de atrito não varia mais, não dependendo de sua velocidade. Ou seja, ao sair do repouso, eu passo a ter a força de atrito dinâmico e não mais a força de atrito estático. Entretanto, como o coeficiente de atrito dinâmico é menor que o coeficiente de atrito estático, será necessária uma força menor que 24 newtons para manter o bloco em movimento. Foi o que eu disse no slide anterior. Exatamente pelo fato do coeficiente de atrito estático ser maior que o coeficiente de atrito dinâmico, eu preciso de uma força maior para tirar o bloco do repouso do que para mantê-lo em movimento. Dito de outro modo, a força de 24 newtons não foi capaz de tirar o bloco do repouso, afinal ela precisa ser maior que 24 newtons. Mas uma força menor que 24 newtons pode manter o bloco em movimento
por conta da diferença entre os coeficientes de atrito, conforme eu disse no slide anterior e também agora. Ângulo de atrito. Uma maneira simples de encontrar o ângulo de atrito é a gente colocar um objeto sobre uma rampa e ir aumentando o ângulo de inclinação. Quando o objeto estiver na iminência de escorregar, a gente acabou de encontrar o ângulo de atrito. Se a gente considerar que ao elevar a rampa o bloco está na iminência de sair do repouso, isso significa que a força de atrito estático atingiu seu valor máximo. Nesse momento, nós teremos a força de atrito igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. A gente sabe que a força normal, nesse caso, é equivalente à componente PY do peso. E a gente sabe que a componente PY é encontrada fazendo peso vezes o cosseno de θ. Logo, eu terei a força de atrito estático igual ao coeficiente de atrito estático vezes o peso vezes o cosseno de θ. Mas o bloco ele está apenas na iminência de entrar em movimento, ele ainda está em repouso. E por isso, a força de atrito, nesse momento, é igual à componente Px do peso. Então, a força de atrito é igual à componente Px, que a gente calcula fazendo o peso vezes o seno do ângulo de inclinação, do ângulo θ. Eu estou dizendo que a força de atrito é o peso vezes o seno de θ, e aqui em cima estou dizendo que a força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes o peso vezes o cosseno de θ. Logo, eu posso igualar essas expressões. E foi isso que eu fiz aqui. O peso multiplicado dos dois lados da igualdade pode ser cancelado. Como eu tenho aqui uma multiplicação, o cosseno de θ passa para o outro lado, dividindo o seno de θ. E foi isso que eu escrevi aqui. Como o seno sobre o cosseno é a tangente do ângulo θ, esse é o valor do coeficiente de atrito estático. O ângulo de inclinação dessa rampa é o ângulo que a gente chama de ângulo de atrito. Resistência dos fluidos. Nós não vamos tratar a fundo da resistência dos fluidos aqui nessa aula, porque isso será visto mais adiante quando estudarmos fluidomecânica. Mas vamos falar de assuntos correlatos com o atrito. Quando um corpo se move no interior de um fluido, seja ele líquido ou gás, esse corpo sofre uma força Fr que tem sentido oposto ao do movimento do corpo e é denominada força de resistência do fluido, e é dada por Fr igual a K vezes V elevado a N. Aqui a gente está vendo um corpo imerso em um fluido, com movimento no sentido para a direita, sofrendo uma força de resistência desse fluido para a esquerda, no sentido contrário ao sentido do movimento. V é o módulo da velocidade do corpo em relação ao fluido. N é uma constante que depende da ordem de grandeza da velocidade e do tamanho do corpo. Para a maioria dos casos, N é igual a 1 ou igual a 2. K é uma constante que depende de várias circunstâncias, da natureza do fluido, da sua temperatura, da densidade, do formato do corpo e da área da maior seção reta do corpo, perpendicular à direção do movimento. Ou seja, quanto maior for a área do corpo, maior o valor dessa constante. Em outras palavras, quanto maior for a área do corpo que está se movimentando dentro do fluido, maior dificuldade esse corpo terá para se movimentar no interior do fluido. Ou seja, a constante K será maior, logo a força de resistência do fluido também será maior. Além da força de atrito viscoso que nós vimos no slide anterior, que é quando o objeto está em movimento dentro de um fluido, existe também uma outra força que atua mesmo quando o objeto está parado no interior do fluido. Essa força é chamada de empuxo e ela tem sentido oposto ao da aceleração da gravidade, ou seja, enquanto a aceleração da gravidade está orientada para baixo, o empuxo tem orientação para cima. E o módulo do empuxo é dado por essa equação. O empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume do corpo vezes a aceleração da gravidade. É isso que está escrito aqui, ó. G é o módulo da aceleração da gravidade, V é o volume do corpo e D é a densidade do fluido.
Caso a densidade desse fluido seja muito pequena na comparação com a densidade do corpo, a gente pode desprezar o empuxo. É o que acontece com o corpo que está se movimentando no ar. O empuxo a gente não vai estudar nessa aula também. A gente vai estudar na aula de fluidostática. Agora, no estudo do atrito, nós vamos, por enquanto, desprezar essa força. Na nossa próxima aula, ainda falando das aplicações das leis de Newton, introduziremos a lei de Hooke, para falarmos da força elástica. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!